Nossas saudações fraternas a todos vocês que nos assistem. Vocês são a razão e a alegria do nosso trabalho. Você já parou para pensar no significado da frase "o pouco com Deus é bastante"? Nós convidamos você para refletir junto conosco sobre esse assunto, que é o nosso tema livre de hoje. Na sequência, o quadro Espiritismo responde sobre a reencarnação de animais. E para encerrar, presença literária faz a resenha do livro Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de autoria deste apresentador. Começa agora o Diálogo Espírita número 134. Prezados amigos, estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita de hoje com o tema livre, que vai refletir em cima da frase "o pouco com Deus é bastante". Será que isso faz sentido? É razoável? Não está de acordo com a razão? Vamos ver isso aí, né? Eu, Gilberto Tomás e o Gilson Mendes, prazer tê-los novamente aí conosco. Vamos começar aí sobre uma situação a seguinte: necessidade reais e supérfluo. É difícil estabelecer o limite, a fronteira, onde é que começa um, ou melhor, onde que termina um e começa o outro. É quase aquela história dos nossos direitos e os direitos dos nossos semelhantes, né? O que às vezes para umas pessoas é essencial, para outras é supérfluo, e vice-versa. Para tomar o nosso ponto de partida aí, o Livro dos Espíritos, questão 716, diz, os Espíritos nos ensinam, nos instruem, de que a natureza traçou limites de necessidades, mas o homem é insaciável, criando necessidades irreais. E complementando mais à frente, até como um reforço, Gilberto, questão 926, eles dizem que a civilização cria novas necessidades, algumas delas fictícias. Então, quem sabe se limitar e não inveja quem tem mais ou está acima dele, sofre menos decepções. E aí uma frase lapidar: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. E aí? Wilson, prezados amigos, eu lembro aqui o que nós comentamos no programa passado. Talvez esse pouco, né, ou esse muito, estamos falando do pouco aqui, faça parte do nosso processo reencarnatório, quando nós comentamos no programa passado, repito. Mas o que é pouco, como você falou? Aí eu me deparo com uma situação terrena que aquele pouco eu me arrependo do que eu pedi, eu quero mais, porque nós somos colocados frente a algumas situações que, como diz aqui na pergunta 716, na resposta, o homem é insaciável. Ele quer mais e mais e mais. Não, então vou deixar esse pouco de lado, eu quero conseguir mais. Então é muito complicado você aceitar o pouco. Tá? É muito complicado em qualquer situação. Quer seja em situações materiais, como situações morais também, espirituais. Eu quero de qualquer forma, e para conseguir ser algo mais, às vezes a gente atravessa e troca os pés pelas mãos, como diz o ditado. Então é difícil você vivenciar essa realidade. Mas suponha, Wilson, que o indivíduo não tem carências, limitações, e ele tem que viver com pouco. Mesmo que ele deseje, que ele tenha ambições, mas ele não consegue satisfazer essas ambições. Tá? Ele tem pouco. E aí, esse pouco aí, digamos que ele tem realmente necessidades que ele não consegue atender adequadamente. E aí, onde é que entra o Deus aí, nessa história, para dizer que com Deus o pouco é bastante? Então, aí a gente pode entender de várias formas, né? Uma delas é, se ele for uma pessoa que, por mais que ele saiba das necessidades que ele tem, mas é uma pessoa que tem princípios, vamos colocar assim, princípios cristãos, princípios religiosos, ele vai compreender que aquela situação por qual ele passa é a vontade de Deus.
E ele se submete a essa vontade de Deus. E quando ele aceita essa situação, a gente conhece assim casos vários de pessoas que acabam recebendo ajuda de outros. Né? Pois existem pessoas caridosas, pessoas, entidades religiosas que auxiliam essas pessoas. Pessoas que se cadastram nas casas espíritas, normalmente tem famílias que se cadastram e recebem todo mês uma cesta básica. Às vezes até não é a carência extrema, que nesse caso aí eu concordo com você, mas eu coloco assim, às vezes a pessoa vive com, sei lá, hoje em dia, o que pode dizer, 2, 3 salários mínimos, pode ser insuficiente para uma roupa um pouco melhor, para uma habitação um pouco melhor, para mobiliar melhor essa casa. Mas ele se conforma, como se colocou, ele se resigna com aquela situação, por entender que talvez ele mereça, que ele precise dessa experiência mais limitada de recursos materiais, né? Mas ao mesmo tempo ele sente paz íntima. Exatamente, né? É a paz interior. Mas aí eu me permito interromper, mas eu até me permito discordar, Juízo, mas eu não vejo que seja a vontade de Deus. Porque senão onde é que está o livre-arbítrio, né? Então, aí um modo de expressão. Mas é a forma como ele entende, porque normalmente a pessoa, quando ela está numa situação dessa, são pessoas que não têm assim tanta cultura, tanto conhecimento. Então ele se submete, vamos assim dizer, e para ele aquilo é a vontade de Deus. E ele aceita desta forma. Me desculpe, eu não tinha entendido a tua eu acho colocação. Que nesse lado Tem o outro lado também, que são aqueles que se revoltam contra Deus. E aí é onde nós vemos o mundo do jeito que está. Né? Que pessoas que por causa de um celular, ele mata. Né? Por causa de um carro, ele vai lá, tira o outro e mata no meio da rua sem maiores problemas. Eu não sei se eu estou me adiantando aqui, Wilson, mas o que é importante, então, é ter uma consciência tranquila. É ter uma fé no futuro, que talvez se você não tenha... É a questão seguinte que está entrando aí. Tá. Onde que está a felicidade? Como é que a gente vai mensurar isso aí? O que é o supérfluo, o que é a necessidade? E daí os espíritos dão essa resposta que você está colocando aí. Do ponto de vista material, é o mínimo para subsistência. E do ponto de vista moral, é a paz de consciência e fé no futuro. Assim que muitas pessoas... A pessoa tem vida simples... Não tem luxos, e ela é mais feliz, às vezes, do que vive num palacete, que tem um monte de carro, um monte de coisa, e ela é oca por dentro. Pois é, mas aí o que falta aí, até nós comentamos isso na palestra que fizemos sábado, é aquela determinação de falar, eu vou largar tudo, eu quero a paz de espírito, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu tenho de coisas materiais que são importantes também, mas que não está acrescentando em nada no meu crescimento moral e espiritual. Então o que falta é determinação da pessoa chegar num momento, é agora. Agora eu vou buscar crescer moralmente, espiritualmente, vou fazer minha caridade de alguma forma, vou procurar ajudar alguém, né? Falta isso. Porque ela diminui o estresse, ela melhora o sono, a alimentação, a harmonia no lar, no próprio trabalho. É uma pessoa que vive de bem com a vida, como a gente diz. Sim. Por quê? Porque ela não fica teimando, ansiando por coisas que estão fora do alcance da mão dela nesta encarnação. E se nós ainda formos lembrar uma passagem do Evangelho, se é alegoria, se é uma história, se não é, mas consta lá no Evangelho, que Cristo, no momento que ele se retirou para o deserto, ele foi tentado, até no aspecto material. E aí ele cita, se eu não me engano, é uma passagem de Isaías, que diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. E o resto vos será acrescentado. Então é onde essas pessoas vêm buscar algo mais voltado ao lado espiritual. Né? E o resto depois acaba se completando. Agora, veja, Wilson, Gilberto, na questão 927, a partir dali do Livro dos Espíritos também, eles nos dizem o seguinte, que quando você, aí já partindo um pouquinho além de que você colocou que debita ou acredita tudo a Deus e tal, mas quando ele já tem uma compreensão maior, é para isso que nós estamos aqui, tentando passar uma mensagem para o telespectador que desperte algumas ideias novas, talvez, uns raciocínios diferentes daqueles que vêm, talvez, acompanhando a vida da pessoa por toda a vida. E quando a pessoa, porque ela passa a compreender que essas limitações muitas vezes é fruto da preguiça, da negligência ou do abuso. Preguiça e negligência geralmente desta própria mesma encarnação, ou de abuso de recursos maiores que ela teve e não soube usar bem em encarnação passada. Essa é uma situação. A outra situação, ela, mesmo que seja culpa de outrem, você fala muito em desigualdades sociais,
né? O egoísmo de tantas pessoas, das classes dominantes, de um governo às vezes autoritário, de um governo que gere mal a economia de um país. Não estamos falando necessariamente do nosso Brasil. Existem 200 e quantos países no mundo, né? E a grande maioria vivencia esse tipo de situação. Então, mesmo quando não é culpa, não é preguiça, não é falta de vontade de trabalhar, você soube administrar bem nessa encarnação e na passada, e mesmo assim você tem limitações por culpa de outrem, é que no futuro vai haver uma compensação. Aí que entra o papel da justiça divina, né? Ela vai compensar tanto a questão da ação e reação ali, tanto o bem como o mal, você vai dar de cara no futuro com aquela situação que você criou ou que te foi imposta, né? É outra situação. E principalmente, uma frase lapidar, nós já analisamos aqui no outro programa, sobre a riqueza. Quem não a tem hoje, já teve ou a terá. E acho que você matou a charada, né? Porque às vezes quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos, nós culpamos os outros, né? Se a culpa for dos outros, vai recair sobre os outros. Sim. Então é difícil aceitar isso também, começa por aí, né? Mas eu acho que a grande atitude que nós temos é tentar analisar a nossa situação real. É isso que eu quero? É isso que vai me fazer bem? E é um ponto crucial e um ponto difícil. Porque não tem como, nós somos envolvidos hoje de tal forma pelas situações que a sociedade impõe, principalmente pela mídia, que a gente perde o rumo completamente. A gente não tem, por mais que saiba exatamente o que quer, é difícil tomar uma decisão. O que eu acho importante também compreender e esclarecer aos nossos telespectadores é que a doutrina espírita não faz nenhuma apologia à pobreza. Né? Se a gente está falando, né, o pouco com Deus é muito, e então não é nenhuma apologia ao ter menos. Tanto que o Espiritismo fala da lei do progresso, que há necessidade. Se nós lembrarmos, no nosso lar, o André Luiz, em 1950, quando escreveu o livro lá, ele chegou lá no nosso lar, já existia computador. E ele optou ainda pela máquina de escrever, porque ele nem sabia o que era computador. Então a gente vê o adiantamento que existe do lado espiritual da vida. O que é importante é perceber a questão da ambição, é a pessoa não ter aquela ambição desenfreada, ela saber se contentar com o que tem. É válido buscar uma melhora, seja ela material, seja intelectual, qual aspecto for, claro que é válido. E isso faz com que a humanidade venha progredir cada vez mais. Né? O que a pessoa tem que ter o cuidado é com o excesso da ambição. Né? E querer fazer de tudo para conseguir alcançar aquele teu objetivo, não importando as consequências, passando por cima das pessoas, puxando o tapete de outras, seja no seu local de trabalho. É com isso que tem que se cuidar. Você tocou num ponto muito interessante aí, que é justamente esse aspecto aí. Nada contra se buscar conforto material, a crescimento profissional. Que eles são necessários ainda. São necessários, né? Como vocês colocaram muito bem aí em relação à lei do progresso e tudo. O problema é fazer razão única de vida a isso. Como se o mundo não fosse acabar, como se ele fosse para o túmulo, levasse todo aquele acumulado, títulos e mais títulos, fama, poder, não sei o quê, não sei o quê. E isso tudo fica por aqui, gente. A gente só leva, e Cristo bem nos lembra, quais são os verdadeiros tesouros, né? Aqueles que a ferrugem não atinge, nem os ladrões roubam e nem as traças corroem. Isso é o que vale. Agora, enquanto nós estamos encarnados, nós necessitamos sim. Estamos de eles todos fazem parte. O difícil é querer agradar a Deus e a Mamão ao mesmo tempo, né? Lembrando aqui a história do moço rico, né? Que queria seguir a Cristo e perguntou como. Dispõe tudo que você tem, toda a tua riqueza, mas não foi no sentido de sair doando tudo. Pensa um pouco mais nas coisas que vão lhe fazer bem espiritualmente e moralmente, né? Então é isso. Eu acho que a gente fez aqui um consenso, né, de que o pouco, esse ditado aí, o pouco dele, ele é verdadeiro. Não há dúvida. A pessoa que sabe simplificar a sua vida, né? Eu acho que essa é crucial, né, Gilberto? Essa definição ali da questão 922, né? A posse do necessário. Se a pessoa quiser,
Ela realmente sabe o que ela realmente precisa, que é essencial para ela, e o que já está sendo demais. Sim. Né? Então, quando a partir do momento que ela consegue estabelecer limites para ela mesma, e muita gente acha, mas isso é cafunice, a pessoa é limitada, é covarde, não tem ambição, né? Não quer chegar a lugar nenhum, não quer crescer, mas o crescimento principal que a gente tem que ter é o crescimento espiritual. Pelo contrário, eu acho que isso aí é sabedoria. A pessoa sábia é aquela que vive com o que tem. Se ela conseguir um pouco mais, ótimo, mas se ela não, se as portas estão fechadas nessa reencarnação, ela deve compreender por que estão fechadas. O problema é essa dualidade, isso incomoda. É como você falou, a pessoa tem capacidade de conseguir mais, ela pode viajar, adquirir e tal, que é tudo normal, mas não está bem com ela mesma. Então tomar essa decisão é muito, largar a mão, abrir mão do conforto, por mais que ela vá ter ganhos espirituais, é muito difícil. Joilson, para fechar, essa compreensão e aceitação de que o pouco com Deus é bastante, passa pela fé? Também, né? Tudo passa pela fé. Né? O que é a fé? É a certeza de algo lá na frente. Fé em Deus, acima de tudo. É a fé em Deus acima de tudo. E a fé e a certeza de um futuro, de que as coisas não encerram aqui. São temporárias. São temporárias. A vida vai continuar. Então tudo faz parte dessa fé. Se nessa existência você não conseguiu o que você almejava, pode ser que na próxima você consiga, pois somos seres eternos. Né? Estamos aí, né, para progredir sempre. Meus irmãos, nosso tema livre fica por aqui. Até nosso tema livre até a próxima semana, mas segue nosso programa com os nossos outros quadros. Até mais. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. Animais e Espiritismo é um dos últimos lançamentos da Editora M, a segunda maior do segmento espírita no país. Esta obra, escrita por Rodrigo Cavalcante da Zambuja, reúne os estudos de diversos trabalhos espíritas e não espíritas, todos merecedores de total credibilidade, além de sua contribuição pessoal na condição de espírita e profissional veterinário. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. No quadro Espiritismo Responde de hoje, temos 3 questões relacionadas à reencarnação dos animais. A primeira delas: se os animais têm alma, onde elas ficam depois que morrem? E tanto a questão 600 de O Livro dos Espíritos, quanto a 283 no Livro dos Médiuns, vai nos esclarecer que os espíritos dos animais não permanecem muito tempo no plano espiritual. Logo são reutilizados por espíritos encarregados dessa situação e já colocam eles em outros corpos animais. A reencarnação é quase que imediatamente. Eles não têm tempo para manter relações com outras criaturas no plano espiritual. Então, os animais, eles não permanecem muito tempo no plano espiritual. A questão 2, os animais também reencarnam? A resposta é sim, como vimos na questão anterior. E a questão 599 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se os animais escolhem como reencarnar, em que corpo reencarnar, em que animal reencarnar. E a resposta que os espíritos transmitem a Kardec é que não, porque o princípio inteligente não tem o livre-arbítrio.
A terceira questão. Ouvi dizer que os espíritas não admitem que animais reencarnem em animais, mas ao mesmo tempo dizem que as almas dos animais um dia serão humanos. Vocês não estão sendo contraditórios? Primeiro, como nós vimos nas duas questões anteriores, os animais reencarnam sim. Há uma equipe espiritual que pega o princípio inteligente e já encaminha praticamente imediatamente para uma próxima reencarnação. Respondendo à pergunta, não estamos sendo contraditórios. A questão 540 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a seguinte citação. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Em A Gênese, Allan Kardec comenta, todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. A todos, o Supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz, o mesmo amor. Na questão 606A de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio único? E os espíritos respondem que sim. Eles respondem assim, já respondemos isso anteriormente, Mas, no homem, ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Na questão 607 de O Livro dos Espíritos, Kardec ainda pergunta, onde cumpre o espírito essa primeira fase? E eles respondem, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. E na 607A, Kardec ainda pergunta, parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E os espíritos dizem, não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres, ou seja, nos animais, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e transforma-se em espírito. É então que começa para ele o período da humanidade. Em A Gênese, Allan Kardec, vamos encontrar a seguinte citação. A alma dos animais segue uma lei progressiva como a alma humana, e que o princípio inteligente de que são dotados passarão um dia do reino animal para o reino hominal. E na Revista Espírita de março de 1860, Kardec ainda perguntou, pode o animal aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano? E teve como resposta, ele pode, mas depois de passar por muitas existências animais, seja no nosso planeta terrestre, seja em outros. Logo, o princípio inteligente vai reencarnando, reencarnando, até o momento em que sofre a transformação e chega ao reino humano. Prezados amigos, hoje no Em Presença Literária eu gostaria de apresentar um livro de minha autoria, não é o primeiro, chamado Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio. Tomo essa liberdade, peço a compreensão de vocês, mas é que entendo que esse livro contribui de alguma forma para o esclarecimento de muitas dúvidas que atormentam o ser humano em relação ao acaso, à fatalidade, lei de causa e efeito, ou ação e reação, destino, etc. Esse livro foi publicado em 2011 pela editora M, tem 336 páginas. E essas questões são tão antigas, para você ter ideia, já se falava disso antes de Cristo. Os filósofos pré-socráticos, como Pitágoras, no século 6 a.C., já trabalhava essa ideia e tentava entender o porquê de certas situações na vida. Aqui na página 12, eu gostaria de ler para vocês um parágrafo, diz o seguinte, a reencarnação é a chave que permite entender
um sem número de situações da vida terrena, mas o conceito de livre-arbítrio, corretamente interpretado, é o fio condutor de Ariadne, que guia o indivíduo pelos labirintos das intrincadas ações humanas, não só do passado, com reflexo no presente, porém, ainda as novas de hoje, com repercussão no futuro. Eu queria passar para vocês aqui os capítulos, né, o livro é dividido em 4 capítulos, sendo que o primeiro é o livre-arbítrio na visão dos filósofos. E eu passo aí por nada menos do que 49 filósofos, desde os mais antigos, a começar por Pitágoras, como falei, até os mais modernos. Sócrates, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Pascal, Descartes, Spinoza, Kant, Rousseau, Nietzsche, Sartre e todos os demais. O segundo capítulo, a questão do livre-arbítrio para as religiões. Então eu abordo o estudo do tema livre-arbítrio, perpassando por todas as principais religiões do mundo. 16, para ser mais exato, e mais o ateísmo. E a gente passa aí, depois do terceiro capítulo, né? Tem um título um pouquinho maior, mais extenso, mas que resume do que ele trata. Determinismo e livre-arbítrio, destino e lei de causa e efeito, as provas, expiações e missões, segundo o Espiritismo. Então a gente deixa de lado aí os filósofos, as outras religiões e adentra pela análise espírita propriamente dito. E aqui a gente vai passar aí por várias análises, efeito borboleta, efeito dominó, viagens no tempo, profecias, homossexualidade, hereditariedade, mortes coletivas, holocausto, ataques terroristas e por aí afora. E o quarto capítulo, que é estudo de casos. Então, ali eu apresento 19 casos reais, lembrando de alguns deles, nominando, né? O tsunami da Ásia de 2004, acidentes aéreos no Brasil, enchentes, terremotos, AIDS, vítimas de balas perdidas, serial killers, alguns casos de famosos, né, que perderam a vida aí individualmente no Brasil, a gripe H1N1, as consequências para os corruptos e por aí afora. E depois, ainda nesse mesmo capítulo, eu ofereço para o leitor, desafio, de certa forma, o leitor, a resolver outros 7 casos reais, baseado em tudo que foi mencionado, que foi discorrido dentro do livro nos capítulos anteriores. Então, lá tem a enfermidade do cantor Leandro e do ex-vice-presidente da República, José Alencar, o caso Isabela, o menino João Roberto, a jovem Eloá, a morte de Ayrton Senna, alguns genocídios, inclusive nas guerras, e um caso anônimo. Então, é um livro de muito conteúdo, apesar de exigir um pouquinho mais de disciplina, de esforço mental para compreender, é um livro para ser estudado, não é um livro para ser lido igual romance, de começo a fim, tem que ser lido aos poucos, mas que vai, ao final dele, acredito, penso eu, e é a consequência, a repercussão que o livro teve, as pessoas que o leram, de que ao final tenham, pelo menos, se não todas as respostas, nem é essa a nossa pretensão, mas, pelo menos, outras perguntas, porque muitas vezes se aprende mais com as perguntas do que com as respostas. Então, aí nós temos esse encaminhamento para o lado filosófico da doutrina espírita, que geralmente fica um pouco abandonado, e que resolve muitas das situações, o porquê de tantas situações que nós vivenciamos e que não tem explicação. Ou nós excluímos Deus da nossa vida e do mundo e do universo, ou com Deus nós temos um Deus às vezes vingativo, um Deus caprichoso, um Deus injusto. Como conciliar essas coisas? Como conciliar certos atributos de Deus, a onisciência e a sua bondade e a justiça de Deus com tanta coisa que acontece e que as outras religiões não têm explicação? Ou que os filósofos, muitos deles, tangenciaram, alguns resolveram até parcialmente, mas não totalmente. Nossa presença literária fica aqui por hoje, nosso programa também, desejando muita paz no coração de todos vocês e até a próxima semana.